Salve a todas e todos os riders ligados aqui no Riders Talk, ou pelo podcast, ou pelo YouTube, no canal do WeRide também. Eu estou aqui, Jean Bergamini, você está vendo pelo YouTube, vendo a cara aqui do seu host e do nosso convidado, Nuno Narese, 4 vezes campeão brasileiro, inúmeras vezes campeão estadual. Eu cresci correndo paulista, vendo você ser campeão, tanto na 125 quanto na 250, várias vezes, supercross, motocross, muita coisa, né, Nuno? É um prazer enorme estar aqui com você, Jean. Sempre que a gente consegue, estar sempre olhando todos os programas e tal, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui no seu programa falando daquilo que a gente mais gosta, né? Que é de motocicleta, enfim, duas rodas. Vamos falar do motocross, um pouquinho de cada coisa aí. E como você disse, né? Eu me lembro bem, você era menorzinho quando eu corria, você é bem mais novo que eu, mas me lembro muito bem, seu velho correndo atrás de você para baixo, para cima, e foi muito legal toda essa passagem que a gente tem no motociclismo nacional, né? Sem dúvida, Nuno, sem dúvida. A gente... É uma vida, né, cara? Uma vida que a gente carrega para sempre, todas as experiências, os amigos, né? Essas memórias. Eu tenho memória também desde pequeno. Eu cresci, eu corri, acho, a minha primeira corrida foi em 90, por aí, um pouco antes, que eu me lembre, né? Eu me lembro a partir daí de 91, 90, 91. E aí depois, as memórias mais quando eu estava na 60 mesmo, em 94, que aí eu lembro muito bem, assim, de você correndo, né? De todos vocês, todas as corridas e todas... quem eu me espelhava, né, e aprendi com vocês as técnicas, as estratégias de cada um, né, cara, as personalidades, foi muito legal. Isso criou, assim, quem eu sou hoje e quem eu fui como piloto de motocross. Sou até hoje, mas eu digo fui porque a gente não compete mais, né? Não, isso é muito legal. O que você falou que a gente acaba deixando não, a gente cria uma grande família. E o motociclismo é isso. Eu corri praticamente quase que durante 20 anos, né? Fiquei assim competindo e depois disso inúmeros outros trabalhos, né? Dentro do motociclismo, enfim. E eu costumo dizer que eu não passo aperto em nenhum lugar do mundo, não falo nem no Brasil, porque a gente fez tanta amizade, conheceu tanta gente e que a gente a grande maioria ainda tem contatos. Inacreditável, tem gente que às vezes eu faço uma postagem, alguma coisa do outro lado do mundo, lá, o Nuno e tal, eu falo assim, rapaz, que bacana e tal, que pessoas que você conheceu, fez amizade, né? E que, bom, aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Aqui é uma grande família, onde a gente passa, onde a gente vai, eu com a questão da concessionária Honda, a ProLink, a gente sempre está em contato com muita gente e pessoas que acompanharam toda essa trajetória nossa, né, dentro do motociclismo e que isso ficou até hoje, né? São laços que não vão se soltar nunca, hein? Cara, muitas cidades, muitos estados, né? Muitos fins de semana, viagens e coisas juntos que não tem como, né? Não marcar. A gente vive muita coisa junto, vê os altos e baixos, as glórias e as derrotas de todo mundo, né? Vive aquilo com todo mundo. E é uma grande família. Eu acho que é uma das coisas, né? Que pega assim no sangue a gente, que a gente consegue se afastar de qualquer jeito, mesmo se não está mais competindo ou até não indo nas coisas, você tá acompanhando de algum jeito, você está sempre em contato com as pessoas, né, do motocross e tal. Isso eu acho que é uma parte muito grande do que faz a gente ser viciado, né, no motocross. E porque até mais do que andar, porque tem muita gente que não anda de moto, né? Que são às vezes da família, ou mecânicos, ou preparadores, ou aquela pessoa, o entusiasta que está junto ali, que vive aquilo junto com a gente, que também tem aquele mesmo vício, parece, né? E eles não andam de moto, né? O negócio pega na veia, é um negócio inacreditável. Tem duas situações aí que eu vou comentar com você. Uma delas é o encontro que o Sasaki promoveu, né?
Em no Londrina. Sul e tal. Eu, infelizmente, eu fui um dos poucos que não conseguiram ir, porque eu tinha uma competição de ciclismo para fazer no final de semana, e infelizmente eu tinha que ir, porque eu já estava treinando para isso, já fazia quase 10 meses, então a gente aguarda, e o ciclismo é um negócio meio doido, porque se você perde um pouquinho de preparo físico, vai tudo por água abaixo, né? Não é como motocross, mas no ciclismo é um negócio que ali a gente faz conta, né? Então, você sabe como é que você está bem perto daquilo que você quer fazer. E eu estou inserido nesse grupo do Sasaki, que ele criou, e ali foi, né, foi aumentando, já mais de um ano. Cara, as pessoas que estão ali, é um negócio assim que não dá para... Você fala assim, nó, você começa a falar com gente, você fala assim, o que é isso? De tantas pessoas, tantos amigos, pessoas que por algum... Mesmo que foi um espaço pequeno de tempo que passou e que está ali naquele grupo, é como você falou, ali tem dirigente, amigos, chefe de equipe, preparador físico, os mecânicos. Pô, eu fui encontrar um Locutores. mecânico, exatamente, promotores, né? Eu fui encontrar o primeiro mecânico meu, acho que depois de 25 anos que eu não ouvia mais, o Mair. Eu encontrei com ele aqui na etapa do Brasileiro, em Atibaia. Eu fui ali dar uma olhada no meu menino, e a primeira pessoa que eu encontrei foi ele. Cara, eu fiquei muito emocionado, porque pô, foi o primeiro mecânico, trabalhou comigo 8 anos, no início, aquele perrengue lascado, você não tinha as coisas para como fazer, né? Então, a pessoa que me ajudou muito, fiquei muito feliz. E depois, a segunda coisa que eu ia te dizer, o meu menino, o meu filho, o João, ele está aí curtindo moto e tal, por lazer, por hobby, né? Porque gosta demais. Também, às vezes, até uma válvula de escape, porque ele trabalha demais e gosta, curte. E ele vai para tudo quanto é canto aqui, nos entornos aqui de Indaiatuba. Pô, pai, encontrei um cara que falou de você e tal, cara assim, assim, assado. Às vezes nem eu lembro, mas, pô, é muito gratificante, viu, Jean? É muito legal, cara. É muito bacana. E as pessoas percorrem todo esse ciclo que eu acabei de falar para você. Não, o cara é mecânico de fulano, ou é o cara preparador, é o piloto que correu com você e tal. Poxa, é muito legal. E as pessoas identificam, inclusive, meu menino, né? Ele tá lá na dele e tal, não é uma pessoa que, assim, que aparece muito e tal, ele tem muitos amigos, mas as pessoas acabam procurando ele. Pô, manda um abraço pro teu pai, aquela coisa toda. Então é muito legal, muito bacana mesmo. Que legal que o João tá andando, cara, de novo. Eu lembro ele no Arena Cross, né? Bem pequeno, na Exato. cinquentinha. Cinquentinha. E já o moleque já dá para ver que gostava mesmo, que ele acelerava, né? O moleque gostava. Ele não, naquele momento ele não seguiu em frente por alguns motivos. Hoje, quando eu falo hoje, há algum tempo, ele tem a moto dele e tal. E por incrível que pareça, quem faz a moto dele é o Jaiminho, que está comigo até Jaiminho. hoje, né? Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso, principalmente. E ele está aí curtindo e tal. Hoje tá aí, vai em corrida regional, fez aí, enfrentou o brasileiro, que achei muito bacana. Eu falei, agora você vai ver como é que funciona a coisa. E o brasileiro é brasileiro, né? Então, foi muito bacana ele ter feito lá e ficou muito feliz. Muito legal, cara. É que você falou, brasileiro é brasileiro, mas isso a gente É, sempre até comenta aqui, como na nossa época, né, nos anos 90, é, eu sempre corria no brasileiro, corria no paulista, e o paulista era quase que um brasileiro, assim, era onde viam todos os melhores pilotos, as pistas também eram grandes, eram pistas igual de brasileiro, o negócio era treta por aqui, né? eu costumo dizer que o paulista ele era uma vitrine, né? Então, a gente fazia esse intercâmbio, né? Lógico que toda vez que a gente podia fazer, tipo, a gente ia fazer uma etapa do Mineiro, uma etapa do Gaúcho, uma etapa, enfim, do Carioca, ou fazia uma etapa do Catarinense, e eles vinham para cá. Quando eu falo eles, os pilotos profissionais e tudo, porque o paulista, ao meu ver, né? Ele, nos anos 90,
como você acabou de dizer, ele era um campeonato muito competitivo, muito bem organizado, né? Então, era possível as pessoas se interessavam, quando as pessoas, eu digo, os outros pilotos de outros estados se interessavam em vir correr aqui. Por isso que eu costumo dizer que ele é uma vitrine. E jamais, né, desfazendo de qualquer outro campeonato. Teve em 1997, eu fui obrigado, entre aspas, a fazer o Campeonato Mineiro. Mas não saía de Santa Catarina, não ia para o Rio de Janeiro, a gente rodava para tudo quanto é lado. E, logicamente, para você treinar, adquirir mais velocidade, experiência, mas era pauleiro o paulista. Quem teve a oportunidade de participar nessa época sabe bem o que a gente está falando. E o paulista, ele rodava o estado de São Paulo todo, né? Ele não ficava concentrado só numa região. Então, isso também era muito bacana, né? Você pegava todo tipo de cidade, todo tipo de circuito, piso, enfim. E era muito bacana. Saudade, viu? Ô, saudade. Isso que você Ô, falou, terrenos saudade. diferentes, né? Climas Exato, diferentes, a gente rodava mesmo o estado exato, todo, mas assim, beirando exato, aqui perto do Rio de Janeiro, como lá também é costa quase beirando com o Paraná, todas as partes do estado exato. e a terra é muito diferente de um lado para o outro, né? Com certeza, bem diferente. Cara, queria falar, antes de entrar, eu queria falar, com certeza, eu esqueci de falar do Enduro de Praia, da terceira edição, de 1986. Eu queria falar dessa corrida, mas antes eu queria saber como é que você começou, como é que foi, tipo, o seu primeiro contato com motocross, assim, e a caminhada do Nunarés em cima da moto. Bom, o motociclismo, a moto sempre teve na família, né? Meu pai sempre gostou de moto, e você viver no interior naquela época, né? Era tudo mais fácil, né? Você conseguia sair de moto para lá e para cá. Eu comecei a andar de moto, né? Bem novinho mesmo, com 9 anos, né? Meu pai já havia me ensinado, e a gente gostava muito de fazer o bicicross naquela época, né? Então, a gente estava sempre aí participando de umas provas e sempre estava no meio da terra fazendo o bicicross, e isso deu uma base muito grande. Quando surgiu a primeira oportunidade aí de poder andar numa moto off-road, aqui na Atuba existem algumas pessoas que final dos anos 70, comecinho dos anos 80, esses são meus cachorros, viu, que estão latindo, brincando aqui, Ah, ó. tem que ter participação, esse Aí, ó, podcast é estão assim mesmo. brigando. É o Sense com a Paçoca, eles estão brigando ali, ó. Brigando não, brincando. E esse pessoal, eles eram trilheiros, gostavam de andar fazendo trilha e tal, até o momento que fizeram aí uma pista aqui em Datuba e começaram a praticar, e aquilo foi enchendo os olhos, até o momento que eu ganhei uma moto aí um pouco mais para andar na terra, mas o que aconteceu, né? Meu pai não sabia, mas a gente colocava ela, eu colocava ela, eu era, logicamente, bem novo, colocava ela na terra, mas ela não era para andar na terra. Até foi desenvolvendo até o dia que ele descobriu. Daí, pô, os amigos, pô, Narese, o Nuno leva jeito, não sei o que e tal. Até o momento de comprar a tão sonhada MX 180, que era a moto do momento na época, né? E foi aí que começou tudo, né? Me lembro que a primeira prova eu fiz em Jundiaí, campeonato, foi num campeonato paulista na época, né? Inseriram lá a categoria nacional, duas categorias, né? A e B, se não me falha a memória, logicamente. Eu fui mais para iniciante mesmo, e aí o pontapé inicial foi dado aí. Daí foi, com muita insistência, né? Porque você sabe muito bem disso, você é um lutador, teu pai é lutador, sabe o quanto que a gente precisa investir, insistir, para que a gente comece a adquirir experiência, desenvolver a pilotagem, né? E eu não vou falar nem na parte financeira, porque a gente era obrigado, custa dinheiro andar de moto, né? Aliás, qualquer esporte custa, mas o motocross realmente ele precisa de investimento, e
e por sorte, né, algumas pessoas já nos anos 80 ali já começaram a me ajudar, né, dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali, e para poder engrenar dentro dos profissionais, né, que na época eram os grandes nomes aí que a gente conhece, o Paraguai, o Moranguinho, o Nivanor, o Paraíba, e daí vai, né? Tantos outros grandes estrelas, né? Que eu tive a grande honra, né? De poder iniciar dentro dessa geração e ainda competir com eles, né? E contra eles, né? Também. Então, até o Paraguai, nós corremos na mesma equipe ainda nos anos 80, e para mim foi um grande aprendizado que ele pôde me ensinar, foi muito bom, e coisas que a gente carrega até o dia de hoje, até coisas que ele já me ensinou lá atrás, hoje eu falo para o meu filho, independente de qualquer coisa, porque o paraguaio realmente, ele era um osso duro de roer, e para mim, e foi assim, eu já foi inserindo dessa forma, né? Ainda nos anos 80, conforme eu falei, eu acabei entrando já nos profissionais, mas a gente apanhou demais, não foi só eu, né? Foi todos os outros aí da minha geração, pode-se dizer assim, né? E até poder aprender mesmo e poder subindo, né? Mas, enfim, os anos 80 também foi extraordinário, né? Provas extraordinárias, eu já tão novo, pude... Com quantos anos? A primeira prova, você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. A gente começava um pouquinho mais velho naquela época, né? Sim, não tinha as mini enduro, não tinha Ainda não categoria tinha, mini. não tinha incentivo, aquela coisa toda. Então, a gente já tinha que... não é que já tinha que ir para cima, mas com 15 anos, né? Eu já andava de motocicleta, mas iniciei aos meus 15 anos de idade, de 14 para 15. Hoje não, né? Hoje a criança já nasce aí, já dali a pouco está aí andando de motocicleta. Isso é espetacular. As bicicletinhas Stride, as que não precisa de pedal, hoje em dia, para ele pegando a mão. Isso é incrível, uma das melhores invenções para a molecada começar. E aí, como é que foi, cara, você... Porque em 85, o paraguaio foi campeão acho que da primeira edição também, né, do Enduro de Praia. Mas a segunda eu tenho certeza que foi o paraguaio. E na eu acho que a primeira, olha, se não me falha a memória, eu peço perdão pela informação, mas eu acho que foi o Moranguinho a primeira, a segunda o paraguaio, e a terceira, eu estava no meio de todos esses caras aí, até hoje eu não sei como é que foi desbancar esses caras. Porque o Enduro das Praias, e é uma grande pena não ter continuado, a gente acha que tem problema de local para fazer, mas quem tem oportunidade de ver alguns filmes da época, algumas fotos, só pensar que aqui no litoral de São Paulo, ali na Riviera, aconteceu aquilo, né? Exato. E o trajeto, assim, altamente difícil, né? Era um negócio, assim, pode-se dizer que uma prova de nível internacional, apesar da gente usar as motos nacionais, né? Mas as motos nacionais que a gente usava eram verdadeiros canhões, né? Muito bem preparada. E a terceira edição, eu tive a felicidade de ganhar. Eu acho que foi aí que eu comecei já também a deslanchar. Opa, quem que é esse garoto? Essa coisa toda, né? E não só eu, como os outros também, né? Todos eles estavam ali, o Negrete, Sasaki, enfim, todos os nomes estavam ali competindo, além daquelas outras grandes estrelas que eu acabei de falar para você. Largar ali 400 motos, cara, olha, eu nunca mais esqueço, Jean. Eu fiz o primeiro ano, quando eu fiz o primeiro ano, seria a segunda edição do Enduro das Praias. Em Eu 85. estava mais perdido do que cego em tiroteio lá dentro daquela confusão lá. Eu falo aqui que se a gente começar a listar, você tinha ali 20, 25 pilotos para disputar o primeiro lugar, né? E eu nunca mais me esqueço que eu larguei e na minha moto, nessa terceira edição, ela veio de igual para igual com os pilotos de fábrica, né? E porque
Eu andei com um kit Mugen na época, um kit Mugen 310, era um rojão a moto, era um negócio absurdamente forte. A gente fala assim, mas era muito, muito forte. Quem andou naquilo lá sabe o que que é. E eu larguei, olhei para os lados assim, falei, ué, o que que aconteceu? Será que eu larguei? A hora que eu olhei para trás, cara, e vi tudo aquelas motos vindo em cima de mim. Foi assim, meio que assustador. Eu falei, mano, hoje é o dia, eu vou ter que acelerar. Mas lógico, tanta coisa acontece em 3 horas dentro daquele circuito, Parada de né? pit stop, né? Nossa, era muito bacana. Você parar a moto, colocar combustível, trocar óculos, às vezes trocava a luva junto, né? Porque molhava demais, muita areia, esticava a corrente, colocava óleo no motor, cara. Caralho, no motor. E era assim, era muito bacana, porque a gente ensaiou fazer tudo isso, né? Falei assim, mas eu não imaginava que eu ia conseguir chegar tão bem conforme eu falei para eu cheguei, na verdade. Eu chegava assim, já vinha dois, três, colocava, eu não saía de cima da moto, colocava a moto em cima do cavalete, já tinha um com combustível, um com óculos na mão, regulava a embreagem, esticava a corrente, era um negócio muito louco. Pena que não tem filmado essas coisas, né? Nem foto, pelo menos da minha parte, né? Mas era assim, muito legal, era muito, era alucinante. E outra, né? Tem mais uma, as motos eram a álcool, né? Ah, álcool, dá álcool. As motos eram a álcool, então, é assim, elas funcionavam absurdamente bem, mas era um rojão, né? Porque o Rojão. álcool é mais explosivo, então tinha uma força assim absurda. Então, é tanta essa terceira etapa, esse terceiro evento das praias, e ele foi realizado em 2 etapas, né? Os dois primeiros somente uma etapa. A terceira edição foi Bertioga, depois Cabo Frio, lá nas Ah, no dunas, Rio. entendeu? Então, o Paraguai, inclusive, na época, correu com uma Montesa 360, quem que segurava ele? Aquilo era um negócio absurdo. Então, aconteceram muitas coisas que, assim, especificamente, essa prova me traz muita lembrança, muita experiência, né? Naquele tempo, a gente conseguiu se organizar tão bacana, né? E parar tão pouco tempo nos boxes para poder ganhar tempo, né? E foi muito bacana. É Olha, uma quem prova viveu. difícil demais. Tem o que tem de vídeo, tem um canal no YouTube chamado Memória Motor, se não me engano, Aham. que tem vídeos dessa prova de Bertioga, de 85 e de 86. Muito legal, assim, vídeos até que bem completos. Uma hora aparece o paraguaio na segunda edição, o paraguaio parando no pit, os caras esticando a corrente dele. É bem legal, cara. É um negócio que, pô, nostálgico pra caramba pra quem viveu essa época. E eu que era pequenininho, via nas revistas ou meu pai falando, consegui acompanhar bem nesses vídeos. Achei bem legal. Voltando aqui, tivemos uma falha na minha internet. Como o Nuno falou, internet, essas coisas acontecem, caem, não tem Acontece. jeito. Mas a gente estava falando das imagens, né? Como eu pude acompanhar por esse canal aí, Memória Motor, muito legal. Quem puder ver lá, tem cenas do box, cenas de milhares de motos e milhares de pessoas atravessando a pista, até uma coisa muito louca, No... como era perigoso, mas ao mesmo tempo parece que um caos controlado, né? Foi real, de fato, né? Mas eu vou dar uma fuçada, né? Para olhar esses vídeos e tal, porque isso me dá muita saudade. Mas essa questão que você acabou de falar, quantidade de gente que tinha ao longo da praia, era um negócio absurdo. Era um corredor humano. Você passando, sei lá quantos quilômetros por hora ali, deitado, e gente, 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 gente. Falam numa reportagem, eu não sei qual foi, eu tenho essa reportagem guardada em algum lugar, que tinha em torno de 100 mil pessoas no final de semana lá. Eu boto fé, viu? E de fato, era uma coisa assim que não dá, realmente tinha muita gente, né? Ao longo da praia toda, conforme eu falei, era um corredor humano, gente passando na praia, mas as pessoas foram ali para assistir, né? Realmente para ver a corrida e foram
3 eventos consecutivos e onde as pessoas puderam ver ali um show. Tinha a revista Moto Show, se eu não me engano, fazia o aniversário, né, no evento. Uma coisa assim. Eu tenho algumas coisas aqui guardadas ainda, que o Carlãozinho ainda quer pegar e levar embora lá para o museu. Não, o pior de tudo é isso, né, Jean? A gente virar peça de museu. Esses dias eu estive lá com ele, eu falei, rapaz, eu virei peça de museu, que absurdo isso. A gente deu muita Esse dia risada com chegou. relação a isso daí. É muito engraçado, mas eu vou olhar assim, eu tenho essa revista, até para poder constatar mesmo, porque fala na reportagem, cerca de 100 mil pessoas, que fosse 90, 80, sei lá, não sei. Mas eram muitas mil pessoas. Era muita gente. Mas foi muito bacana mesmo. Cara, que legal. E o Carlãozinho, muito legal. O museu, né? Exato. Eu até também fiz um vídeo, né, quando estava em projeto ainda, estou devendo de levar alguma coisa lá também, das primeiras participações fora do Brasil. E é isso aí, viramos parte do museu, parte da história, não tem jeito. Ainda bem que tem pessoas como o Carlãozinho para poder... Ainda bem, cara, que legal. Escrever a história da moto no Brasil, né? Isso é muito importante para nós todos. Manter vivo, né, cara? Manter viva a história, os nomes, né, as personalidades, porque tem uma história muito rica, né? Tem muita... E acaba sendo, acho que a molecada de hoje em dia tem pouco conhecimento dessa época, né? Eu tive lá na oportunidade e também encontrei pessoas ali que, poxa, fiquei assim muito emocionado, porque fazia muito tempo que não encontrava, e as pessoas foram até o dia da inauguração, lá prestigiar o Carlãozinho, o museu, ou seja, a história da moto no Brasil, né? Foi muito bacana. Não deixa de ir, viu? Então, até vale para todo mundo, a gente já falou algumas vezes, vamos falar de novo, tem que ir lá visitar em Socorro, no estado de São Paulo. Muito legal. Legal demais, cara. E o Carlãozinho tem um carinho, assim, com as coisas e, tá, assim, não tem o que falar, honrando realmente as peças que estão lá, não é só... Exato. Sabe, muito legal a exposição. E só tende a crescer. E eu torço que cada vez mais dê certo todos esses projetos que ele vem ao longo do tempo aí desenvolvendo, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Eu boto muita fé que isso vai ficar para sempre. Com certeza, com certeza. E que vá crescendo, né? Que continue adquirindo, a história continue... Exato. Assim, a gente sabe que hoje em dia a gente não tem mais tanto de número de pilotos, né, e de ídolos igual a gente tinha, né, essa geração antes da sua, depois a sua com Rogério Nogueira e Negrete e Massoud, depois também, e aí Balbi, né, as sequências que foram dadas, mas ainda existe a história do esporte, o esporte está sendo escrito aqui, ainda tem alguns brasileiros brigando ali junto com os gringos, né, que estão um monte Exatamente. de gringo E é o que você está fazendo. Você está escrevendo a história e a gente só tem a agradecer por isso, porque vai ficar aí para sempre, né? E ter as pessoas com essa dedicação para fazer o trabalho não é fácil. Então, só tem que dar os parabéns para você também, viu, Jean? Eu que agradeço muito. Fico muito contente. Segura aí com as duas mãos e dá continuidade nesse negócio, viu? Cara, isso ajuda muito a me dar motivação demais, não tem nem palavras para descrever, porque é difícil pra caramba, a gente faz, né, por amor, a gente gosta, quero manter a história viva, né, e os nomes que escreveram a história do nosso esporte, continuar sendo reconhecido, e aqui é exatamente isso, é para expor esse outro lado, né, o lado da história da pessoa, a personalidade atrás do capacete, né? Exatamente. Nuno Narese, né? E é muito legal, cara. Eu ouvi isso e vamos continuar tocando barco. Falei, estamos aí desde o início, vamos até o fim. Já virou bordão essa frase, fala toda vez no Red Stock. Não, mas tem que falar assim, tem que bater firme em cima e segurar firme esse projeto. Muito legal.
Eu lembro você falou de quando você se juntou muito jovem ainda na equipe na Honda, né? Junto com o Paraguai, você andou na Honda, na equipe Honda. Isso. Aliás, você foi um piloto da Honda quase que, né, a carreira inteira, vitalício, né? Quase não, foi, né? Nasci, fui criado e terminei a minha carreira como piloto lá dentro da Honda. Era uma situação que a gente acreditava muito desde o início. Lógico, depois veio a concessionária, mas ao longo do tempo desvinculou a concessionária do piloto profissional no Lunarese, até porque não podia ter essa questão para não ter nenhum tipo de conflito, né? Mas eu fiz minha história toda lá dentro. Tive uma situação, acho que foi em 88, que a gente foi obrigado aí a andar com outras marcas, mas mais por conta de dificuldade mesmo da própria fábrica na oportunidade, não tinha condições de ajudar ninguém, né? E a gente entende tudo isso, né? Tantas coisas aconteceram desde o início do que eu comecei lá nas corridas, dentro da Honda, até o final. Então, aconteceram tantas coisas lá dentro que, assim, tem muitas histórias, tem momentos que a gente, poxa, estava tranquilo, mas momentos nervosos por conta de situação econômica, de vendas e tudo, porque não adianta, se a moto na ponta lá não é vendida, a fábrica não tem como ajudar tanto, né? E não é só a fábrica, né? Eu costumo dizer isso, que são muitos fornecedores, né? Uma moto ela é feita de vários componentes. Aí, por exemplo, você pegar o pneu, a Pirelli, por exemplo, né? Se não vende a moto, não vende o pneu, a Pirelli também tem aí dificuldade em ajudar, o óleo da Mobil. Isso eu estou falando só da Honda, né? Isso tirando todas as outras marcas e outros fornecedores que compõem as outras marcas também. Então, isso é uma coisa que nós passamos de tudo um pouco, né? Como vem passando também aí ó, o motociclismo nacional, não com dificuldade, mas vamos dizer assim, com a rédea na mão, mais curto, né? Então, a gente ainda bem que está tendo. Essa que que é a grande sacada, e eu fico feliz por isso, né? Porque quando não há prova, eu vou contar uma coisa aqui rapidinho. Uma vez foi muito engraçado, eu não me lembro o ano, né? Rapaz, eu fui campeão no ano, assim, de motocross e supercross no Paulista, nas duas categorias. E aí eu me lembro que eu peguei lá minhas coisas e fui embora para São Paulo lá falar com o Yasuda, né? O nosso chefe. Aí eu sentei com o Yasuda e tal. E aí, Yasuda, isso porque eu era piloto da Honda, né? Já pensando já em renovar contrato e tudo, não sei o quê. E tava uma dificuldade tão grande. A economia como um todo, eu não me recordo do ano, porque foram tantas passagens. Aí a Suda deixou falar assim, mas Nuno, cadê o calendário? Você vai correr aonde? Não tinha calendário, Jean. Não tinha calendário porque não tinha dinheiro para fazer as provas, cara. A federação não tinha. Não é a federação que não tinha dinheiro para fazer a prova. Sim, os promotores, na época, não conseguiram fechar os campeonatos. E eu fiquei olhando para a cara do Yasuda assim, e falei, rapaz, olha, você montado em cima de 4 títulos e não poder assinar um contrato porque não existia calendário. Não por ele, pelo Yasuda, porque o Yasuda sempre foi um grande incentivador do esporte e tudo, né? A gente deve muito a ele, enfim, mas porque não tinha um evento, você não tinha calendário, você vai correr aonde? Você é piloto, tudo bem, mas aonde você vai correr? Rapaz, eu nunca mais me esqueço disso. Eu voltei com a minha pastinha para Indaiatuba, mais triste. Eu falei, e agora? Como é que faz? A ficha não tinha caído, né? Para você ver as dificuldades que todos passam no decorrer de suas carreiras, né? Mas eu acho que a gente teve muito mais alegria do que tristeza. Isso foi muito bom. Sem dúvida, cara. E eu acho que isso a gente também sempre fala, como no esporte, são muito mais dias bons do que dias ruins, muito mais alegrias do que tristezas. A gente passa várias perrengues, né? Vários apertos
com a economia instável, né, que a gente tem no Brasil, e aí afeta as marcas, né, afeta as empresas que Sim, acabam não tendo como investir o que gostariam ou o que deveriam, né, nos é pilotos, muito e os pilotos complicado acabam, tudo isso. é aquele ciclo, né? Mas o Exatamente. importante realmente é que tá tendo, por mais difícil que seja, sempre tá tendo, É, e tem o lance físico também, esse outro que eu ia falar, que é um esporte perigoso, nossa, a gente se arrisca, né, o tempo todo, e mesmo quando acontecem os acidentes, estou aqui, a gente estava conversando mais cedo, deixa eu ver se dá para mostrar a botinha, pelo menos um pedaço. eita. É Um botinha fratura, by Jean Bergamini. a bergabota aqui, É, tamo... E o pior é no pela verão, né? Cara, berga. eu já estava lembrando agora, afinal das contas, é a quinta vez que eu passo. Aliás, não é a quinta vez que eu quebro algum membro inferior, mas a terceira que eu passo fim de ano de muleta. Bem nessa Isso. época de Natal e... Mas como eu falei, passei muito mais Natais e Réveillon comemorando títulos ou temporadas boas e andando de moto do Exato, que machucado. exato. Machucado uma vez ou outra acontece. Eu costumo dizer que não são parte triste, eu digo que são aprendizados. E que fique como aprendizado, né? É lógico que é dolorido, mas fica como aprendizado e não carregar nenhuma carga negativa sobre aquilo que aconteceu, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre carrego comigo também. Eu tive muitos acidentes, né? Porque foram quase 20 anos correndo aí, Em alto ficaram nível, né? muitas, exato, e ficaram muitas sequelas, né? Então, mas não me arrependo nenhuma delas. Se tiver que passar por tudo novamente, passo. Hoje eu tenho aí o ciclismo de alto rendimento como hobby, mas que eu estou aí participando, né? Porque eventualmente eu dou uma voltinha de moto e tudo, mas fica tudo meio dolorido, sabe? É joelho, é o ombro, é o tornozelo, a mão, né? Que quebrei muitas vezes, né? E enfim, eu consegui aí no ciclismo encontrar alguma coisa que não conseguisse fazer sem ter problemas, né? Apesar que dói o ombro, dói o joelho, mas é uma coisa que dá para fazer. Em função das sequelas, né? Conforme eu disse, inúmeros acidentes, porque isso é inevitável, não tem jeito, às vezes você nem espera, como você estava aqui contando para mim o seu episódio, né? Do final de semana, né? Então, você não espera, você é um profissional, você jamais vai esperar não vou chamar nem de bobeira, né? Mas são coisas que acontecem. É. Pronto, bateu e acabou fraturando, mas já passa e você está dando piruleta de novo. Cara, aí já teve vezes que eu dei pancadas piores. A gente já falou isso várias vezes Então, também do esporte, como já teve pancada pior que não quebrou, não aconteceu nada, exato, capotes muito feios e levantou ileso. Teve vezes que você caiu numa curva e pá, quebrou, exato. machucou. Esse ossinho, E com, do lado do malelo medial, que é o pilão tibial, articulação uhum. do talos, a gente estava conversando, você já quebrou ele também. Em 93, quebrei lá no no Paulista Supercross na etapa do Ibirapuera, né? Quebrei ele e eu já tinha fechado o ano de 93 como campeão brasileiro 125. Eu estava liderando os dois campeonatos paulistas de Supercross e motocross, e estava rolando o campeonato brasileiro de motocross ainda. E eu quebrei o pé e falei, e agora? Né? E ele é um osso muito, ele é como escafoide, vamos dizer assim. Ele é Pega a chato, ele não tem circulação. tanta irrigação sanguínea, Uhum. mas eu fiz mais do que devia fazer para sarar rápido e me consagrei. Só perdi os títulos do Paulista, mas conquistei o título de campeão brasileiro de 250 também nesse ano de 93. Mas é um osso muito chato de calcificar, né? Muitas vezes, na época, eu teria que colocar um parafusinho para segurar, né?
para ajudar a ficar. Eu optei em não fazer a cirurgia e ficar mais quieto possível, né? E só me alimentando com coisas que me faziam muito bem, não só bem, mas muito bem, e pensando numa aceleração de calcificação. Bom, não sei, deu certo. Mas Deu certo. essa é a luta mesmo, essa é o foco de a gente que infelizmente cresceu tendo eventuais fraturas, a gente sempre foca exatamente na alimentação que ajuda a calcificar, faz alguma coisa para circular o sangue também, ajudar a Exato. circular, né, o corpo não ficar parado completamente. Eu já quebrei o talos também do outro pé, do lado direito, e é também como se fosse ali, é na mesma articulação, a irrigação é muito Terrível. difícil, então tem que ficar muito tempo sem apoiar. Esse que é o negócio. Eu nem caí, foi só a pancada, e eu tenho que ficar 6 a 8 semanas sem apoiar o pé no chão. O corpo está em cima do pé, não tem jeito. Realmente a gente tem que tirar o time de campo, ficar quietinho para poder calcificar direitinho e voltar melhor do que era. Essa a nossa meta. Por causa do aprendizado, né? Que a gente sempre aprende, que eu falo, não só de aprender com o erro, né? Com o que aconteceu de errado, mas é um tempo que a gente reflete, né? Cara, é um negócio ali, um momento com você mesmo, que você dá valor, né, às coisas, e é sempre um aprendizado, você sempre sai mais forte, sai melhor, eu pelo menos, como você disse, não Sim. levo nada negativo, não fica, a gente fica bravo, cara, a gente está sujeito. Uma hora Não, a acontece reflexão, dos males o menor e vamos focar no dia seguinte. a reflexão é muito grande, né? E de fato é engraçado você estar falando nisso, porque é exatamente isso que eu pensava quando ficava no estaleiro, né? Então, eu não, em vez de eu me mandar para baixo, eu estava ali sempre motivando a minha mente. Eu acho que a mente, ela manda em tudo, né? Então, Total. e eu acho que o piloto de motocross, especificamente, é um bicho de outro planeta, essa que é a verdade. É verdade. Porque a gente, quando... Eu vejo todos, né? Quando se machuca, sei lá o que que é. É impressionante a força de vontade em querer ficar bom rápido e melhorar, se cuidar melhor por conta deste aprendizado que a pessoa, o piloto, acabou de passar, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que quem anda em cima de uma mod cross, eu posso dizer que tem experiência para a vida toda e aplicar em qualquer segmento. Essa que é a verdade. Isso, a experiência você leva para a vida inteira, como ser humano mesmo, em tudo, cara, me ajudou nas minhas relações sociais, né, em Sociais. tudo, cara, mentalmente, em como, né, aprender em como a mente e a sua atitude tem influência na sua vida, no seu dia a dia, no resultado das coisas. Então, aprender a controlar sua respiração, sabe? É tanta coisa Opa! que eu aprendi com a moto que eu levo para a vida Sim, que é sim. inexplicável. Que é o que você falou, cria um outro tipo de A ser humano dis- mesmo. Exatamente. A disciplina que a gente é obrigado, quando eu falo obrigado, é no sentido de comprometimento, você Uhum. ter comprometimento com você mesmo, né? Então, e seguido da disciplina, e logicamente, com a vontade, com aquela paixão que todos nós temos em relação à moto, você consegue, né? Então, eu vejo alguns preparadores hoje em dia, né? Principalmente lá fora, a forma como eles conduzem os pilotos, e eu vejo que faz um trabalho muito mais voltado para a mente do que para o corpo. O corpo é consequência daquilo que eles estão preparando, né? Então, é impressionante. Então, você tendo essa disciplina, esse comprometimento com você, não, eu acho que não tem por onde o resultado, eu não digo nem o resultado, mas você fazer esse troço muito bem, a pilotagem bem segura, né? Rápida, que é o que a gente gosta de fazer, é rodar rápido, né?
ela é consequência desse equilíbrio mental que você acabou de falar, né? É isso, Esses bons hábitos mentais que eu costumo dizer para algumas pessoas, né? Sempre mantenha bons hábitos mentais. Poxa, Nuno, mas como que é isso? Bons hábitos mentais. Você sabe, é a mesma coisa de que eu não quero aqui os nutricionistas aqui, porque é fundamental ele na vida da gente, mas você sabe o que não presta. Então, se você evitar só o que não presta, pronto, você já está já mais do tá, que meio caminho andado, né? você já está na Então, vantagem. evitar as porcarias e tudo mais. Isso a gente sabe o que não faz bem para o organismo da gente. E, nesse mesmo sentido, é, é na mente também. Você sabe o que vai fazer bem para você e você evitar. Poxa, aquela coisa, essa situação, essa pessoa, ou não sei o quê, isso não me faz bem. Não faz. Não se envolva. Isso é para tudo, viu, Jean? Não é só para pilotar, não. É na vida. Na Mas vida da gente. atitude mental positiva. Eu tenho até Exato. tatuado aqui PMA, que é Positive Mind Attitude. Aí sim, ó. E... Pronto, você é o professor, tá falando tudo, pô, sabe tudo. Mas é mas isso aí mesmo. é o Isso aí hábito mesmo. mental, porque, como você falou, a paixão que a gente tem pela moto, ela é só a faísca, ela é o que faz você querer aquilo, mas o que faz todo o aprendizado, todo o processo daquele, né, você querer chegar a ser melhor, ser mais rápido, ser mais consciente, andar com mais segurança, e tudo vem da mente, vem dos hábitos mentais e os hábitos que acaba refletindo nos seus hábitos da vida inteira, né? É muito bacana, é um aprendizado muito grande. É um aprendizado E muito grande. agora eu vou inverter um pouquinho. Você sabe que o freestyle é uma coisa que me arrepia a espinha. E eu sei perfeitamente que vocês têm domínio absoluto daquilo que está fazendo e sabe muito bem tudo, é tudo muito calculado, o treinamento é tão grande quanto o do motocross, mas eu confesso que eu não sou um cara não, eu não fui um piloto espetacular, né, que gostava de entortar, aquela coisa toda, dava uma entortadinha e tal, mas era só até ali. Vocês são espetaculares, para dizer a verdade, viu, Jean? Quando eu vejo vocês, eu vou dizer para você que é uma coisa de encher o olho, porque é simplesmente fenomenal. E digo uma coisa para você, é engraçado, né? Eu tive fazendo, em 92, eu fui fazer uma única etapa, né? Que eles chamavam de Campeonato Mundial de Supercross. Mundial de Supercross. Normalmente era feito na França, naquele ano específico foi feito em Barcelona, na Espanha. E após terminar tudo aquilo, né? Todas as corridas e tal, eles faziam um concurso de salto, né? E eu me lembro que o McGrath estava lá e ele fez o cancan e eu não tinha visto ele fazer o cancan ainda nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu vi ele fazer ali ali na pista de Supercross mesmo, que pegava normalmente o triplo para poder fazer, que era o triplo. Ele, na verdade, ia para cima e tinha uma distância legal para poder fazer a manobra, né? Mas longe daquilo que vocês fazem hoje, né? Longe, não tem. Aquilo era um negócio absurdamente legal. Eu falava, mano, que coisa sensacional, né? E normalmente eles pegavam ali 3 ou 4 pilotos só, ninguém tinha moral de ir lá e fazer o negócio, fazer virar. Mas olha, conforme eu falei, eu confesso que o freestyle é um negócio de encher os olhos também, viu? Parabéns para vocês. Deus abençoe e proteja sempre todos vocês, viu? Muito, muito obrigado, Nuno. E, na verdade, você presenciou o fio ali, a raiz inicial do freestyle, cara, do esporte que é hoje. Começou exatamente aí o Supercross de Bercy, ou né, essa etapa do Mundial na Europa, que começou a ter os primeiros caras ali que se dispunham a fazer alguma coisa pela plateia e para ganhar um cash, né, um prêmio, ou
a fama. Foi, exatamente. Eles davam uma premiação ali, e na verdade quem elegia era o próprio público, né? O salto mais bacana, o que, bom, enfim, é lógico, o McGrath ganhou aquele dia, óbvio, né? Ele era bem abusado na manobra que ele fazia para a época, logicamente, mas eu me recordo que eu rodando na pista, fazendo ali os treinos, as classificatórias, para saltar aquele triplo, cara, eu saltava ele e rezava a volta inteira para poder passar ele de novo, né? Porque o espaço era muito pequeno entre a curva e Lançamento. o lançamento, e eles vinham e faziam aquilo lá. Eu falei assim, eu vou dizer para você, eu peguei minha mala, eu falei, eu vou embora daqui, porque é muito até humilhante, porque, porra, era demais. É que nem você falou, foi a Faísquinha que começou tudo, né? Ele que começou, foi um dos, né? Que começou a fazer essa coisa do freestyle e tal, que nasceu, foi o Terra Firma, foi isso? Terra Firma. Então, e depois hoje vocês estão no nível que estão, que é isso. O negócio é fantástico. Cara, é muito legal. Eu tive, sei lá, a sorte, né, do BMX me ajudar também, né? Na época que eu parei de correr de motocross em 2000, foi até 99, meu primeiro ano de 125, e eu tive uma carreira muito boa de base, né? Também vários títulos de paulista, né? Copa Tauber, Copa Belco também, de corrida de Isso, velocidade, corria exato. tudo. E na 125, e na época tinha Supercross e Motocross, então a gente só aí eram 4 campeonatos, né, no ano, que era o Paulista de Supercross, Paulista de Motocross, Paulista de Brasileiro de Supercross, Brasileiro de Motocross. E ainda teve ano que eu corria na 80 e na intermediária 125, então só aí já são seis campeonatos, fora os extraoficiais, né? Era muita corrida. Às vezes eu pergunto como que fazia, nem eu entendo hoje, né? Eu fazendo ciclismo e tal, é um negócio que exige muito preparo físico, mas é uma coisa assim, muito específica, você tem que pedalar, né? Você tem que pedalar, lógico, você faz outros complementos, mas no motocross é um negócio absurdamente fora da casinha, né? A gente tinha que ter um preparo, não é diferente do preparo, quando eu falo diferente, assim, exige muito. E na época, que não sei se você vai se recordar, mas os tempos de prova nosso eram maiores do que os de hoje, né? 40 minutos. Então, quando eu falo os de hoje, de um tempo para cá, né, Jean? Então, o que a gente tinha que treinar, o que torrava de combustível durante a semana, o que tinha que correr a pé, o que tinha que pedalar, o que tinha que nadar, o que tinha que fazer de preparo físico para poder aguentar todo aquele tempo em cima da moto, era assim, de fato, às vezes eu sento com meu filho aqui e eu falo assim, João, você não tem noção, cara. Porque ele faz, eu tenho uma pequena academia aqui em casa, né? E que eu mantenho até hoje, mas... E ele faz as coisas e tudo. Eu falo assim, mano, tem que ter preparo. Porque se você não tiver preparo, a coisa não anda. Mas eu me lembro o quanto... Eu não, todos nós tínhamos que treinar para poder aguentar o final de semana, né? E como você falou, você andava em 2 categorias, né? Hoje você fazia o paulista, no final de semana você tinha o brasileiro, no outro você voltava para o paulista de motocross, daqui a pouco era o brasileiro de supercross, e você tinha uma média, olha, se não me falha a memória, era uma média de 30 provas por ano, correndo tranquilamente. Essa quantidade de categorias que a gente corria na época, né? E a gente, cada prova dessa daí, ainda assim a gente terminava inteiro, numa boa, né? Muito bem preparado, e é outra coisa assim que eu me orgulho bastante, porque eu também consegui ter um preparo físico na época, numa época que você não tinha pessoas especializadas para desenvolver
um trabalho específico com motocross, né? Hoje você tem, graças a Deus, vários preparadores físicos aí que fazem a diferença, mas na época não tinha. Então era muito no achismo. Então, eu acho que se eu correr 8 quilômetros, sei lá, a 90%, eu acho que tá legal. Se eu fizer isso, tá legal. Então, a gente fazia demais, não precisava ter feito tanto, né? Hoje eu paro para lembrar as coisas que de fato eu fazia e que me tomava muito tempo. Eu acho que eu me desgastei muito também no preparo físico. Mas era necessário, porque você não tinha um padrão, você não tinha um norte, você não tinha... Você sabia, você escutava uma coisa ou outra lá de fora, né? Eu tive a oportunidade de saber como que o Trampas Park treinava, Foi campeão se mundial. preparava. Sim, e bem nessa época, né? E foi uma época que eu cresci bastante. Então, eu tinha muita informação sobre a pessoa dele, de como ele fazia. Mas, gente, são pessoas diferentes, vivem em outro mundo, é uma outra realidade, é tudo diferente. Mas eu tentava copiar, pelo menos, as coisas que chegavam até mim para poder aguentar toda essa pancadaria que a gente tinha no final de semana, né, Jean? Não, e pelo menos tinha esse intercâmbio, essa informação, porque era muito difícil na época de ter as informações e de treinamento, até de acerto Exato. de suspensão, o que Nossa. funcionava para o quê, né? Foi tudo, cara, muito difícil. Imagino na minha época já de moleque era difícil, mas já era mais fácil. Agora, comparado com hoje em dia, que você vê no Instagram, você consegue Não. especificações, você Eu... consegue ver o treino do cara no Strava, você acompanha o quanto o Joey Exatamente. Savatgy pedalou hoje, sabe? É coisas Exatamente. que não tinha exatamente essa Não noção. tinha. E outra coisa legal, que eu lembro que eu fiz a live, o Radio Stock começou como live no passado, né, no começo da Aham. pandemia, comecei a fazer as lives, e com o Fabinho Correia, meu irmão, amigão meu, e ele, Fabinho Corrêa. Fabinho Correia, cara, e ele falou, eu sempre faço a pergunta também, pô, quem que foi um cara que mais te ajudou, né, te ensinou, que você se espelhou e teve esse contato, e ele falou de você, e eu lembro também de ele ser, né, por ser da equipe da Honda e ter esse contato muito próximo com você. Como é que foi isso e de passar suas sabedorias pro Fabinho, pro Porvinha? Porvinha, cara. Fabinho é uma pessoa sensacional. Aliás, todos vocês dessa geração também de piloto. Aí ele estava ali com a gente, né, o tempo todo. E a gente pegou ele para criar, né? Então, ele era o mascote ali da equipe, tava sempre com a gente. O pai dele, o Zé Carlos, uma Carlos. figuraça, né? Baita de um pai ali, né? Sempre apoiando, cobrando. E olha, tem cada passagem que eu não posso falar aqui, mas depois quando eu te encontrar, tem uma que foi muito legal, não posso falar aqui. É que você vai chorar de dar risada quando eu poder te contar essa no bastidor. Então, Fica para os aconteceram bastidores tantas essa. coisas. Exato. E o Fabinho era muito legal. Ele estava ali, ele sentava do lado e ficava prestando atenção em tudo que a gente estava fazendo, falando. Era eu, Cristiano, que ali iniciou ali essa segunda fase, vamos dizer assim, da equipe Honda do Brasil, né? Que eu entendo que uma primeira fase aí foi o Paraguai, o Moranguinho, o Paraíba, e depois a equipe se desfez e depois voltou nos anos 90 aí com a gente, né? E ele sentava, escutava, dali a pouco ele perguntava alguma coisa assim, e era muito engraçado, né? Porque tipo assim, ele sentava e ficava prestando atenção. E foi muito legal. A gente, lógico, claro, eu particularmente, todos que me pediram ajuda, eu sempre estendi a mão e não tinha nenhum porquê deixar de ajudar, de orientar, né? Então, eu sempre tive como posição, tá? As pessoas que pediu uma ajuda, quer treinar comigo, vem treinar, Nuno, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, assim, assado. Quantas vezes as pessoas, alguns outros pilotos vinham, ficavam uma semana na minha casa,
para ver, falei, vem aqui, participa aí, ó. A Malu. A Malu, show de bola. Ela sempre Os faz meus, participação, sempre vem dar um aí, oi. os meus estão andando aqui também, para lá e para cá, mas se acalmaram. E eu sempre, o pessoal ficava comigo, treinava junto comigo, então esse intercâmbio também, sempre, você quer saber? A gente aprendia também, viu? Não pensa você não, viu, já? Às vezes um atleta aí, um piloto que estava iniciando, que estava engrenando, tinha coisas para ensinar para a gente, não pensa você não. Então isso é muito importante, né? E eu também tive muita sorte, né? Qual foi minha sorte? Eu ter conhecido a equipe do Paulo, né? A Martin Racing nos anos 90, logo no início, e eu fiz ali uma amizade com todos eles da equipe ali, que existe essa amizade até hoje, e que eu consegui desenvolver todo o meu material com uma visão bastante europeia, né, voltado para a Europa. A gente tinha uma visão bem americana aqui no Brasil, né, até nos dias de hoje, na verdade, e até porque é mais fácil você ir para os Estados Unidos e etc e tal, do que você ir para a Europa, né, e bater na porta de alguém que faça alguma coisa lá. Hoje é mais fácil, né? Mas bater na porta e alguém entregar alguma coisa para você que de fato seja verdade, funciona, porque a gente também tem algumas pessoas que fazem o mau uso das coisas até no dia de hoje. Na época era pior ainda, né? Porque ninguém tinha o conhecimento e você acabava caindo na mão de algumas pessoas que, tipo, não, faz isso e tal, não sei o quê, mas nada a ver, né? Então, foi outra coisa que eu aprendi também. E depois que eu conheci eles, a gente estreitou a amizade, né? E eu estava sempre fazendo esse intercâmbio com eles e aprendi demais, né? Acerto de suspensão. E não era só suspensão, era motor, entre outros fatores ali que envolve a motocicleta como um todo, mesma posição de pilotagem, pneu, embreagem, daí vai. Tem tantos outros detalhes que desenvolvia na época, que hoje está bem, muito à frente, mas que fazia muita diferença para a gente que assim você não tinha uma porta para você bater lá e abrir, né? Hoje, se você quiser comprar uma suspensão, basta você ter dinheiro. Se você quiser uma suspensão a melhor que existe, você pode comprar ela, você está entendendo? Na época você não tinha nenhuma suspensão mais ou menos para você poder adquirir, né? Você tinha aquela que fazia lá e tal, não sei o quê, mas eu estou falando em suspensão porque sempre foi o bicho-papão do motocross, né? É. Então, hoje você tem acesso a muita coisa. Se você quiser deixar a sua moto valendo $100.000, é só você estralar o dedo e você vai ter uma moto com tudo que você imagina que exista lá fora, né? E na época não tinha, né? Nem você pagando você conseguia. E por sorte eu consegui tudo isso com eles, né? Então foi muito bacana. Cara, conseguir a troca de informação, ainda ter o acesso às peças, a suspensão, a gente sempre fala de suspensão, né? Porque não tem o É que o falar. Você bicho-papão. pode ter o melhor motor, você pode ter tudo o que for. A suspensão é o que vai te dar o controle, é o que vai fazer você controlar, né, a moto e ela reagir do jeito que ela tem que reagir, principalmente nas situações, né, na hora que dá a merda, né? Ela corrige, na verdade, a merda, né? Cara. Faz você, de fato, faz você ir para frente, né? E isso é muito bacana, porque eu sempre me dediquei muito ao desenvolvimento do material. Poucos pilotos fazem isso, né? E eu me lembro bem que se dedicava muito, aqui eu quero citar um nome, o Negrete, né? Tive a oportunidade também de estar muito perto do Negrete, a gente fazer provas internacionais juntos, né? A gente correu pela Castrol juntos aqui no Brasil, então nós tivemos aí
a oportunidade de estar sempre junto, e ele se dedicava muito no desenvolvimento da moto dele. Então, isso é uma coisa que eu fazia também, mas me Os dedicava assim mínimos bastante. detalhes. Exato, exato. Eu também tive a satisfação de conviver muito com o Jorge, principalmente no começo do freestyle, né? Começo dos anos Exato. 2000, 2002, por ali, a gente fez muita turnê junto, viajei horas e horas no Santanão, do Negrete, eu e ele, acompanhando a carreta lá, e foi muito legal, cara, assim, essa parte de informação. Eu era o professor de inglês dele, a gente ia fazendo aula de inglês no carro, Ah! e ele dividiu sempre muita informação, principalmente nesse lado de moto, cara, do equipamento, Exato, né, do que exato. funciona, o que não funciona, e os detalhes, cara, mínimos detalhes que a gente às vezes nem presta atenção, passa despercebido. O Negrete é tão bem minucioso com essas Não, ele era coisas. chato. O que irrita no Negrete é a calma dele, não é? Não é a calma dele? Fica calmão Calma, sempre. calma, calma. Quando eu falo irrita, é de se admirar, né? Tranquilidade e tudo É, mais. é que, é que eu e o Cirão, a gente pode falar isso porque a gente é moleque muito mais novo, e Aham. moleque novo e piloto de freestyle assim empregado do Jorge, né? E o Jorge mais sério, então a gente tirava ele do sério um pouco um pouco mais, mas ele sempre foi um cara muito calmo Ah, mesmo. mas eu tirei o Negrete, eu tirei o Jorge muito do sério também. A gente viajou muito para o exterior junto, fazendo provas aí para tudo quanto é lado. Eu tirei ele muito do sério também. Mas de propósito, logicamente, né? A gente tem muita Cara, história também juntos aí, é muito bacana. puta, que legal, é muito legal. Isso, essa amizade além da competição, né? A gente ter o respeito, né? O respeito mesmo e o carinho Opa, pela nossa competição, por quem tá no mesmo barco, cara. Viveu, é lógico, cada um tem o seu caminho, né? Suas coisas, suas barreiras para passar, mas todo mundo tá na mesma luta, né? Assim, tentando fazer do que manter o sonho vivo. É isso que eu sempre falo, tentando manter o sonho é vivo. muito E bacana e aí mesmo. eu queria falar das duas rodas que, como você, como vários pilotos de motocross começaram no BMX, e você fez o ciclo total. Hoje em dia você está de volta na bicicleta, nas duas rodas, pedalando. Isso foi muito bacana. Desde criança, né? Fazia lá o BMX que existia na época, né? Porque a gente tinha, né? Depois passei a fazer um mountain bike para usava isso como forma de preparo físico, né? E bem nessa época que eu tive bons resultados, né? Ou seja, eu sempre consegui aí estar em cima da bicicleta. Hoje, quando eu falo hoje, de um tempo para cá, eu tenho feito ciclismo de estrada, e o ciclismo de estrada me chamou muita atenção quando eu comecei a competir, não só quando eu treinava, né? E o ciclismo, ele é um negócio que conseguiu colocar alguma coisa a ponto de pensar como motocross, né? Porque ele é um jogo de xadrez absurdo, né? Então, você como ciclista, você tem o cara que é o escalador, você tem o cara que é sprintista, você tem o cara que anda contra o relógio, você tem o cara que é passista, enfim, você tem vários tipos de atleta na mesma modalidade, né? E que às vezes eu faço provas de ciclismo de estrada mesmo. Eu não sou escalador, mas eu adoro montanha. Então, é o que eu costumo dizer que ali a gente conversa com a montanha, né? Porque você subir uma subida é uma coisa, você subir uma serra de 12, 13, 15 quilômetros é uma coisa que eu não sei se você faz isso, Jean, você teve Cara, oportunidade de. eu subi a serra da onde meu pai mora, chama Aldeia da Serra. A serra tem acho que 7 quilômetros, talvez. Uhum. E, cara, eu subi uma vez esses últimos tempos. Até eu falei, pô, moro lá há tanto tempo, desde moleque já tinha descido inteira, mas subido só metade. Falei, pô, eu preciso fazer a serra, né? Desci, subi uma vez, falei, caraca, eu quase morri.
É legal, né? Porque assim, você, conforme eu falei para você, eu não sou escalador e adoro montanha, mas é muito legal quando você aprende a fazer as coisas conforme eu estava falando, né? Eu sei qual que é a minha especialidade dentro do ciclismo e quando a gente está numa prova, você tem que montar a sua estratégia para você e contra os outros também, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer ali no pelotão e tal. É lógico, se você tem um circuito já determinado, você já sabe quem vai fazer o quê, né? Em determinado ponto da competição. E depois tem as corridas de circuito também, né? Então, cada uma tem a sua particularidade e eu tive a grande sorte também, igual eu tive no motocross, de conhecer essa pessoa que me treina, que é o William. O William foi um grande ciclista, fora da casinha, umas coisas assim, sabe? E ele me acompanhou aí durante muito tempo, me ensinou a pedalar, faz o meu preparo físico, enfim, e principalmente essa questão de estratégia. Depois que você passa a entender todo esse jogo de xadrez, fica muito legal. E o ciclismo de estrada, eu consegui encontrar esses desafios que tem no motocross. Mas por que não foi para o mountain bike, Nuno? Eu faço mountain bike, ando em mountain bike, tenho uma baita, uma facilidade para andar no mountain bike, como todos nós temos, né? Mas a competição, eu prefiro fazer o ciclismo de estrada por conta desse jogo de xadrez que atormenta a cabeça da gente o tempo todo durante a prova, né? É Então, você estratégia, né? tem prova de 1 hora, 2 horas, 3 horas e até de 4 horas, né? Tanto de estrada quanto de circuito, enfim. E é muito legal. E eu corro sozinho, Jean, eu não tenho equipe, né? Então, o meu preparador, que é o William, ele prepara eu para que eu ande sozinho. Todos vocês sabem, todo mundo sabe que o ciclismo anda em equipe, né? Uhum. Então, mas Pelo como que menos você dois, faz? né? Então, é difícil. Assim, eu apanho demais durante as provas, porque existe até, para quem está nos assistindo aí, sabe disso, tem toda uma situação de comportamento dentro do pelotão e das situações, quando você tem ou não equipe, né? Você é obrigado a fazer algumas coisas, às vezes você é obrigado a ficar de lado e não participar de determinadas situações, mas eu faço a minha competição sozinho, né? Sempre de olho em tudo que acontece ali no pelotão e, assim, tenho me divertido bastante. E o ciclismo faz com que a gente sofra demais. E o piloto de motocross sofre muito. É, cara, é Então, é muita uma característica nossa. A gente sofre, e esse sofrimento, ele me mantém a chama acesa, sabe? Dessa parte física mesmo, do desafio, né? Então, eu encontrei no ciclismo aí de alto rendimento alguns componentes que eu tinha ali no motocross. cara, o atleta em geral é um ser acostumado a sofrer. A sofrer, Né? exatamente. Não tem o que falar. O sofrimento faz parte do processo, mas vale a pena. Toda gota de suor, Oh, toda dor, vale a pena. No final, a satisfação, né? E a a satisfação realização e o show, é show. aprendizado vale a pena todo o esforço. E eu acho que por isso também ajuda no lance até de lidar com certas coisas na vida, né? Porque você aprende a ser resiliente. Não tem jeito. Exato, exatamente. Ali não tem por onde você escapar. O meu filho fica bravo comigo, João, que ele fala, ei, pai, às vezes ele acorda um pouquinho mais tarde que eu e eu já voltei do pedal, né? Porque eu saio muito cedo, porque tem que trabalhar, logicamente, né? Então, eu já pago, já saio 5 horas, 5h10, eu já estou na estrada, já está clara nessa época de verão, eu faço o meu pedal lá de 2 horas, 3 horas,
e ele tá, a hora que eu chego em casa, tipo 7 e pouco, 8 e pouco, depende do dia, e aí, não sei o quê. Eu falei, lá na moto, eu falo para ele só para encher o saco dele, logicamente, que não é assim, né? Lá quando você cansa, a moto leva você, aqui não tem jeito. Ele perguntou para onde você foi? Eu fui para tal lugar. Ah, não acredito que você foi até lá hoje. Eu falei, pois é, olha aí no Strava, você vai ver. Só que lá, o motor sou eu. Aí a moto leva você lá. Ele fica bravo pra caramba, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, até porque quando cai a chave, eu costumo dizer o seguinte: caiu o disjuntor, seja onde for, corrida a pé, na bicicleta, na moto, Não tem o quê. na água, acabou, não tem o que fazer, e senta e chora, essa que é a verdade. Mas, enfim, tudo é muito divertido. Cara, e vale a pena, como a gente falou, vale a pena. Voltando ao motocross, eu sempre pergunto isso também para os pilotos, qual é a sua, se você tem uma pista preferida? Poxa, olha, a Pode ser gente mais de teve. uma também. Sim, sim, a gente. Eu acho que é a que mais, imagina, que mais ganha aí, né? Acho que do pessoal da minha época, e quem teve oportunidade de andar lá, eu acho que foi sobre as nuvens, lá em Campos do Jordão, né? Depois nós temos outra pista também que ficou marcada na história, né? Hoje, infelizmente, também não tem mais. Ah, lá em Belo Serra Horizonte, Verde. Serra Verde, né? É. E aonde eu não tive oportunidade de andar, mas que todo mundo fala, é aqui no Espírito Santo, Cachoeira de a Itapemirim. Cachoeira. Eu não tive oportunidade de andar lá, mas enfim, todo mundo fala que ali quem andou foi uma baita numa pista, mas essas duas que eu elegi aí, eu acho que de fato foi que marcou muito a minha geração aí. É muito legal, porque eu também, começo dos anos 2000, eu migrei para o freestyle. Em 2002, eu corri só o Arena aquele ano e no final do ano eu já estava assim, determinada a fazer só freestyle no ano seguinte. Em 2003 eu até fui para X Games já. E, então eu também não corri Cachoeira do Itapemirim. Mas e a minha pista preferida de todos os tempos é Serra Verde, BH. É onde eu tinha Que meus melhores bacana. resultados, eu, sei lá, encaixava bem com a pista, as subidas, as descidas, os saltos, tudo, sabe? Quando tudo encaixa. E Campos do Jordão também era aqui de São Paulo, eu posso dizer que daqui de São Paulo era a minha pista preferida. E eu lembro, na nossa época, você deve lembrar também, a gente tinha um supercross em Jundiapeba. Jundiapeba, opa! Essa pista também eu cresci treinando nela, então ela tem um negócio especial. Mas é muito legal ver você falar Campos do Jordão e BH como as preferidas, que são minhas pistas preferidas até hoje. Que legal, Jean, que bacana. Eu tive a oportunidade de andar em Campos do Jordão. Na primeira prova que foi realizada lá, ela era só grama e na verdade, bampearam todos aqueles morros, todo aquele circuito e fizeram alguns cortes de barranco lá e tal, e fizeram o pré-mundial, né? Não sei se você se lembra disso, né? Pelo menos aí na história do motociclismo, foi um pré-mundial, acho que foi 85, 86, eu não me recordo direito. Eu tinha 4 anos. Rapaz, era muito difícil de andar lá. Era muito, muito, muito difícil. Ainda andei muitas provas em Campos do Jordão, quando tinha muitas partes de grama ainda, né? Aquelas curvas descompensadas, que Descompensado, eu não tinha onde encostar, não tinha onde ir, era muito, muito difícil andar lá. Depois, lógico, né? Foi se ajustando até chegar na terra total, enfim, mas ainda assim era muito difícil. Mas lá em Belo Horizonte, eu também me recordo, a pista era espetacular, né? A maioria das pessoas que também conseguiam ver a pista para o lado de cá, né? Tinha aquele do outro pedaço lá lado do do morro. fundo, do lado do outro morro, do lado do morro lá, e que era chato de fazer para caramba. Quando eu falo chato, que ali você tinha que ser meio rápido para sair logo dali, né? Porque tinha umas curvas quadradas e tal, tinha uma mesa chatinha para você fazer, uma pequenininha, mas ela era chatinha de fazer ali, e
mas nesses 2 circuitos eu tive também a honra de vencer provas em um e no outro, né? Andar em mundial também nos 2 circuitos, né? Tanto de 125 lá em Belo Horizonte, acho que nunca teve 125, só 250. Mas aqui em Campos do Jordão eu tive a oportunidade de andar em mundiais de 250 e 125 também. Marcou demais. A etapa de Belo Horizonte, que era mundial de 250, teve o latino-americano de 80, junto com o mundial. Exato. Isso em 97, 98, por aí, ou 97 e 98. Mais de uma vez a gente ir lá e era muito legal ver o pessoal do Mundial, né? Everts, Joel Smets, Talon Volen, Ives de Maria, e os brasileiros também andando junto lá, você, Cristiano, Negrete. Nossa, época também me marcou demais. Aprendi muito andando no meio da pista lá. Lembro que durante as baterias do Mundial, eu, Léo Lino, Roosevelt, se não me engano, sabe, alguma molecada ali, a gente andando no meio da pista lá para trás, lá no meio do morro, vendo todas as partes da pista, como é que os caras faziam. Misericórdia, nossa, era... Eu para dizer a verdade, às vezes eu falo para mim mesmo, essa facilidade que a gente tinha para assistir uma prova aqui no Brasil e poder entrar na pista como você entrou, às vezes eu queria mais assistir os caras andando, né, do que a própria participação, né? Porque, lógico, a gente fazia de tudo para poder ter ali um bom resultado, mas ainda assim o Mundial ele está um pouquinho distante ainda da gente, mas a gente chega lá, eu tenho certeza disso. Cara, os níveis dos protótipos, ainda mais o Mundial, cara, é um lance, assim, até de equipamento que fica muito, é outra realidade. Mas ter a participação dos brasileiros lá sempre marcando presença, e até hoje, né? É que agora a gente não tá tendo mais as etapas do Mundial, mas teve algumas seguidas, né, no Beto Carreiro, que os brasileiros fizeram bons resultados, ou pelo menos bons, excelentes resultados, né, se mostraram ali presentes, competitivos, com o maior nível que existe, né, no mundo. Então é de tirar o chapéu e de se orgulhar muito. E como você falou, eu acho que a gente vai chegar ainda mais próximo ainda de ter cada vez mais nós vamos, com certeza ainda a gente vai ter o orgulho de ver alguém aí andando entre os 5 primeiros aí. Eu não sei quando, mas a gente chega lá. A minha torcida é para isso aí. E aí eu vou aproveitar perguntar quem você acha aí dessa molecada da atualidade, quem que você mais gosta aí e acha que, sei lá, acha que tá um dos tops aí do momento. Nossa, já é difícil até escolher, porque eu acho que cada geração, cada fase tem as suas particularidades, e eu vejo esses jovens pilotos hoje, né, andando. Eu vi ali em Atibaia, a última fazia algum tempo já que eu não ia em prova, né, e, cara, os caras estão demais, né, eu acho que é muito legal ver a forma como eles pilotam, super agressivos, né? Então, olha, escolher o nome, eu acho que seria assim, não seria justo, porque dos nomes que a gente tem ali, dos ponteiros e que estão se destacando, todos eles têm um grande mérito, essa que é a verdade, né? Então, existe uma força de vontade muito grande de cada um deles ali, e talvez eu não seria justo escolher um nome, né? Mas hoje, assim, para apimentar um pouquinho a nossa conversa, o menino que corre com a 250, sempre me foge o nome dele, o Lucas Dunca. Cara, assim, eu não sei, né, se ele vem me chamando a atenção por estar andando em 2 tempos e tal, né? Mas eu não sei, eu vejo ele bem atrevido, né? Isso e quando eu falo atrevido,
no bom sentido, né? E claro que me agrada muito a forma como ele pilota e se comporta durante a prova, e eu só tenho a torcer por todos eles, cara. Eu espero que cada um deles continue com essa paixão, se comprometendo com si mesmo, né? E tenha a disciplina que um samurai tem, né? E possa desenvolver o seu melhor, né? Sempre tendo bons hábitos mentais, igual a gente falou lá no início. E eu só tenho a torcer por cada um deles, né? Todos eles para mim, é motivo de orgulho. Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe melhor ou igual ou melhor do que qualquer um lá, a luta que é, o comprometimento que é, para ser melhor do que você era ontem, né? Mas é muito legal também, eu também acho que se destaca muito o estilo de pilotagem do Duncan. Eu acho que é uma soma também dele estar de 2 tempos, ainda mais para a gente, né? Nós crescemos, né? Corremos a vida inteira praticamente de 2 tempos, mas o estilo de pilotagem dele também agrega isso, não é só a moto, lógico, que chama atenção e tem que ter muita manha para tocar, mas é um estilo também que me agrada, cara. Sabe, é um técnico, mas também agressivo, sabe? Tem aquela... Você vê que o cara é um guerreiro, velho. Você vê que o cara tá botando sangue ali, não tá lá para brincadeira, bacana. mas ao mesmo tempo tá se divertindo, né? Não tá deixando Isso é aquilo muito consumir legal. ele, né? Exato, isso é muito importante. Mas eu vejo na cara de todos eles ali que eu acho que eu tinha um grande defeito. Eu era muito sério. Eu acho que eu ficava muito concentrado, aquela coisa toda. Ou, enfim, acho que cada um tem a sua particularidade, mas você vê o sorriso no rosto de cada um deles é muito legal. E quando eu falo da moto, é mais para apimentar toda essa nossa conversa, né? Por ser 2 tempos e tudo, mas é lógico que cada moto também tem a sua particularidade, né? E chama atenção a pilotagem dele, conforme você falou, né? Então, mas de uma forma geral, realmente é difícil você escolher falar assim, ó, é esse aqui, ó, né? Eu fico muito feliz, ver os caras andando, eu falo, pô, cara, que isso, é espetacular, né? Eu só espero que nós, brasileiros, consiga aí estar andando na frente dos estrangeiros e tudo mais, né? Era como na minha época, né? Você tinha lá um Rodney Smith, você tinha um Jorge Elias, um Kenny Taylor, né? Você tinha o Fábio, você tinha, entre outros pilotos estrangeiros. Cara, era um desafio para nós, né? Porque, queira ou não, vem com uma bagagem diferenciada, né? E quando eu falo isso também, para motivar cada um de nós, porque eu me sinto parte de todos eles, né? A sentar o couro mesmo. Essa que é a verdade. É isso, Porque os os gringos caras, são quando... gente boa, mas, pô, Ei, eu pelo torço amor para os de Deus! brasileiros, ganhar, e na hora de torcer mesmo, eu quero exatamente o que você falou, que mete o couro. O Adam aqui já virava e mexia, estava pedalando comigo. Ah, figuraça, puta de um cara, gente Gente boa pra boa. caramba. Então, todos eles são gente boa demais. Ensinou muito cada um de nós, como os nossos lá na nossa época. Eu acho que tirou a gente de um patamar que a gente tinha e colocou num patamar aqui em cima, né? Então, foi muito importante a vinda deles e eles terem corrido aqui. Logicamente, talvez a forma como às vezes é feita, não hoje, que eu não sei, não faço ideia de como é que funciona, mas na outra época era feita de uma forma que podia valorizar um pouquinho mais os pilotos brasileiros, porque o piloto estrangeiro na época era uma novidade, né? Então eles eram tratados de forma um pouco diferente, diferenciado, mas
eles foram responsáveis em tirar a gente de um patamar e colocar a gente num patamar totalmente diferente e muito rápido, né? Foi muito rápido essa adaptação, porque eles nos ensinaram muita coisa, né? Ali nos anos 80, depois vieram os outros estrangeiros nos anos 90 e aquilo foi crescendo, né? Então, foi muito importante e é importante toda essa troca que as equipes fazem. Eu também acho. É, tem que valorizar os brasileiros. Eu também fico, assim, um pouco triste de ver o número de pilotos, né? São poucos na MX1 hoje em dia, mas a gente sabe todas as dificuldades que existem, né? Não é fácil de estar lá. E muitos estrangeiros dentro desses poucos números, já poucas vagas que temos, né? Nas equipes e tudo, ter os estrangeiros lá. Com certeza ajuda de um lado, mas também dificulta de outro, né? Para outros atletas brasileiros talvez terem uma oportunidade. Mas eu também acho que é importante o intercâmbio, sempre foi. Eu tive Sim, muita convivência com o Anthony Pocoroba quando ele veio, né? sim. Eu até encontrei o Bill, que era o mecânico dele, que depois foi mecânico do Pedrinho Lopes também, já trabalhou com um monte de gente. Eu encontrei o Bill no sábado em Interlagos, lá quando eu estava fazendo esse show que eu me machuquei. E a gente falou do Pocoroba e por falar inglês e tal, eu fiquei amigo dele e cheguei bastante vezes lá para Jundiaí treinar. Legal. Cara, eu aprendi assim, monstro. Eu evolui muito naquele ano que eu tive esse contato com ele. Então, Sim, eu acho que sim. sempre é bem proveitoso mesmo. O Pocoroba foi um bicho-papão aí no final da minha carreira. Aí. Ele estava muito acima daquilo que o piloto brasileiro estava, né? Então, de fato, era muito difícil andar com ele, não era fácil. Nossa, a gente apanhou demais, não foi fácil, porque ele era muito rápido, né? E assim, eu também nunca, para perguntar para você, já também nunca mais ouvi falar dele, né? Ele mora, se não me engano, na Flórida, isso, né? Não Então, sei se está ele era da Flórida, né? Ficou muito tempo lá. Eu ouvi depois que ele era piloto de teste da Canam. E Aham, aí, agora, aí depois, isso muitos anos atrás. E aí, falando com o Bill esse fim de semana, eu não tinha notícias nenhuma dele. Eu falei, cara, e aí o Pocorova ele falou que tá morando em Las Vegas e ele tem olha, uma empresa tipo Herbalife, uma coisa assim. Ele falou, mas que tá vivão, tá bem, bacana. que Isso é tá muito bom grande, saber tá que tá... grandão. ele já era meio É, reforçado, né? ele tava dizendo que o bicho tá grande. Mas legal de saber. Não tinha notícias dele também, ó, por coincidência, esse fim de semana eu fiquei Legal. sabendo disso. O mundo é pequeno. Você encontrou o pessoal aí, o mecânico, o preparador, e faz essa troca. Pô, é muito bacana tudo isso. Legal, cara, legal demais. A gente vai encerrar. Eu nunca, todo mundo que assiste ou ouve aí sabe que o encerramento sempre é o mais difícil, cara, porque a gente gosta pra caramba de conversar. é, e na maioria dos casos, a gente que nem o Nuno, a gente não lembra a última vez que a gente se encontrou pessoalmente. Oi. Então, foi um prazer a gente estar conversando e estar trocando ideia. Eu não quero que acabe nunca. E se deixar, a gente vai falando, né? A gente fica horas Vai falando. embora. Então, sempre é difícil eu fazer um encerramento, porque eu falo, não, mas eu quero falar mais uma coisa. Não, mas eu queria perguntar mais alguma coisa. Tá Mas, legal, eu até entendo isso, porque flui, né? Flui, né, Jean? A gente vai entrando nas conversas e tal, e conforme eu falei lá no começo, falando daquilo que a gente gosta, né, de moto, mas a moto envolve tanta coisa, tantas pessoas, tantas situações, e que a gente tem histórias e conversas para passar a noite aqui falando. E de fato, realmente, exatamente. mas eu partindo para o encerramento, e eu quero agradecer você. Eu fiquei muito feliz mesmo de você estar me convidando Espera aí que para. Nuno, eu vou ter que interromper por causa da porra do interfone. Como eu tô sozinho em casa. Vou ter que atender o telefone, Ah! senão vai ficar na gravação. Espera aí. Um Vai lá. segundo, deixa eu pegar minha muleta aqui. Nossa. Espera aí. Rapidinho.
Caramba, hoje tá difícil. Eu tinha acionado hoje mais cedo porque tava tendo problema com a internet. E Aham. aí os caras chegaram, só que aí o síndico tava me chamando, o cara que é responsável, e falou, cara, esse horário não pode mais. Falei, porra, Eita! mas falei, tô até na reunião agora, tô usando 4G, tô sem internet, libera os caras aí. Falei, você não pode fazer barulho. Falei, não, beleza, me responsabiliza. Mas desculpa, cara, porque aí precisa fazer Imagina, que é o isso. encerramento, vai ficar o telefone tocando. É, mas essas coisas são coisa que acontece até bacana aí, ó. Faz Mas é parte, isso, meu. velho. Eu fico bastante valorizado com o seu convite, fico muito feliz e conforme a gente está falando daquilo que a gente mais gosta, a gente vai embora, né? Se deixar aqui, ainda mais essas conversas mais de bastidores assim, no momento oportuno você me lembra, eu conto essa história para você do Fabinho, que vai Sem ser muito dúvida, vou te legal. cobrar essa. Mas eu agradeço de coração participar do seu programa, um bate-papo com você. Saiba que eu sou um baita fã de todo o trabalho que você faz, né? Já falei aqui, você me deixa com frio na espinha, e esse frio na espinha é de orgulho. É, Ver o que vocês fazem é espetacular, é um negócio que enche os olhos, né? E eu só desejo a você muito sucesso e felicidades aí na sua carreira também. Obrigado, Nuno. Obrigado demais. Eu que agradeço você topar bater esse papo aqui comigo e agradeço também pela amizade, por sempre, pô, ser um cara, como você falou, sempre foi sério, mas sempre foi um cara muito legal comigo. Eu desde de sempre que eu tinha contato com você nas corridas ou nas entregas de Legal. premiações e coisas assim, sempre foi um cara legal. E é muito legal a gente manter esse contato até hoje, um dos meus ídolos e que eu me esperei e aprendi muito durante a vida toda. E é legal demais ouvir isso, Legal. assim, que você acompanha a gente e apoia a gente. Opa! É uma gratidão mesmo imensa da gente poder trocar essa ideia aqui no Rider Stock. E vamos preparar outras aí. A gente vai falando outras vezes, tem muito papo. Legal. Então, com certeza eu vou te chamar para uma próxima aí, Rider Stock, se Vai Deus ser uma, quiser. A gente vai fazer muitos episódios ainda. será uma grande alegria para mim, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Nuno. Valeu a todo mundo que está ouvindo Então, também. é E isso deixa um aí. like pra gente, um joinha aí. Se inscreve se puder no canal. Tamo junto. Agradecido aqui. Muito obrigado, Nuno Narese. Muito obrigado a Valeu. todos. Tchau e Até até a mais. próxima. Até mais. Valeu.